Bora lá analisar mais uma premissa de mangá e recomendar ou não essa obra. E olha só, temos mangá novo na área, quentinho saído lá do Japão. Time Paradox Ghostwriter tem uma premissa um tanto quanto parecida com Bakuman no que se refere a mostrar a jornada de um mangaka. Mas aqui em Time Paradox Ghostwriter temos um elemento peculiar, o micro-ondas do protagonista cospe Shonen Jumps de 10 anos no futuro. Então o cara quer ser um mangaka e olha só, já sabe de todos os sucessos de 2030. Me lembrou um pouco aquele filme Yesterday, When All My Troubles Seem So Far Away. Bom, aquele filme que o cara acorda de um acidente, de um coma, e não existe Beatles no mundo. Aí ele começa a ficar famoso tocando em shows as músicas da banda. Então bora desbravar o capítulo 1 de Time Paradox Ghostwriter e ver se a premissa nos faz querer continuar, se o bagulho é bom ou não. Vamos agora! Lembra aí de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E se liga nas ofertas do dia da Amazon que os descontos estão insanos. É mangá a preço de pão, então aproveita para completar a tua coleção. Bom galera, Time Paradox Ghostwriter é escrito por Kenji Ichima e ilustrado por Tsunehiro Date. E logo de início a gente já dá de cara com a premissa e começamos a conhecer a história de Teppei Sasaki, de 24 anos, cujo sonho é ser mangaka numa série longa. E aí ele começa a explicar o processo dessa jornada, contando pontos da história da Shonen Jump, que a revista existe desde 1968 e emplacou séries incríveis através das décadas. E enquanto o editor de Sasaki tá olhando os storyboards dele com cara de quem comeu e não gostou, o nosso protagonista vai nos explicando sobre a indústria. Sasaki fala que há um processo padrão para você emplacar sua série semanal na Jump. Primeiro você tem que ganhar algum prêmio como artista amador, depois lançar um one shot na revista, isso é, uma história que dure um só capítulo, uma história curta, e aí sim você tem portas abertas para lançar sua série longa e semanal. Ah, e só para deixar claro, a Shonen Jump não é a única revista a trabalhar dessa maneira, a Shueisha não é a única editora a trabalhar assim. Então, Sasaki já ganhou um prêmio como artista amador, mas ainda não publicou um one shot. Então ele precisa passar dessa fase para poder ter o seu mangá na revista, mas pela cara do editor, né, salsifufu. E para piorar, se o editor de Sasaki dá um ok pro storyboard dele, ainda vai ter uma reunião para rolar um peneirão e aprovar os melhores dos melhores. Mas, como prevíamos, o editor do menino dá aquele não, dizendo que o mangá, o one shot dele, tá muito normal, que falta uma estranheza, um toque pessoal. E essas dicas vindas do editor do Sasaki, por mais que ele seja um imbecil na maneira como ele se comunica, a gente vê que a narrativa nos apresenta dicas para aquelas pessoas que têm o sonho de desenhar profissionalmente. E geralmente, né, quem curte mangá e anime tem um pé nas ilustras. Eu mesmo tenho um quadrinho chamado Labassura, vocês podem ler aí na descrição. Inclusive um amigo meu do Rio de Janeiro tá trabalhando no remake, quem sabe não vira o novo One Punch Man. Aí o Sasaki fica virado no caralho e diz que no dia seguinte, amanhã, eu vou trazer outro storyboard. Véi, o storyboard de um one shot tem 47 páginas, ele tá se propondo a criar toda uma história do zero, desenhar madrugada dentro, 47 páginas. Mas por que o Sasaki tá tão desesperado? Porque em 2 dias vai rolar uma seleção de one shots para uma edição especial da Jump. Vocês sabiam que tem essa edição especial? Eu mesmo não sabia. Daí lá vai Sasaki desenhando madrugada dentro. No dia seguinte, logo de manhãzinha, vai na redação da Jump, dentro do horário.
para o editor dele dizer que tá uma bosta. Mas os argumentos é que tornam a narrativa de Sasaki interessante. Sasaki, baseado na crítica do dia anterior, criou personagens com várias características. Mas um personagem com várias características não quer dizer um personagem carismático e interessante. E é disso que a Shonen Jump precisa. E é aí que tá o grande problema. Qualquer um, inclusive a galera da Shonen Jump, pode fazer aquilo que o Sasaki está apresentando. A Shonen Jump procura artistas com um estilo único, com a sua própria maneira de desenhar e contar a história. Agora mesmo tá rolando um campeonato entre mangakás e um dos jurados é Eiichiro Oda, o autor de One Piece. Sabe a dica que ele deu? Que você pode até ter um traço feio, contanto que você apresente uma história original. É só a gente ver o One Punch Man, a webcomic. Tipo, os traços do One são meio limitados, apesar dele ter noção de umas várias técnicas. Mas ele conta uma ótima história. One Piece, galera, olha a história de One Piece. Eu não tô dizendo que o traço do One Piece é feio, mas é um traço um tanto quanto peculiar, vocês não concordam? Sasaki quer criar um mangá que todos possam gostar. Mas o editor quebra o menino dizendo que se ele quer desenhar o que quiser e receber elogios por isso, é melhor ele voltar pra casa da mamãe. Véi, sei que Sasaki tem uma crise existencial e quem nunca teve aquele momento em que você repassa a sua vida, as suas escolhas e onde é que você tá no atual momento. Só que Sasaki tá pensando em desistir ao lembrar disso tudo. E aí quando ele vai assumir, quando ele vai falar em voz alta que acabou, um raio cai na casa dele, fazendo o micro-ondas dele ficar com a gota serena. Quando ele vê, dentro tem uma Shonen Jump de 2030 com várias séries novas de sucesso, inclusive o One Piece ainda tá passando, mentira, mas diga aí, capaz. E uma obra em particular chama a atenção de Sasaki, o Cavaleiro Branco, o White Knight, de Itsuki Aino. Ele acha a história inacreditável. Sasaki acha que viajou legal com essa história do micro-ondas cuspir Shonen Jump de 2030, mas que se veio a ideia na cabeça dele, ele vai desenhar o Cavaleiro Branco. É como se o seu subconsciente, o seu inconsciente tivesse sobrepujado o seu consciente. Daí ele precisa encaixar o projeto do Cavaleiro Branco num one shot, porque ele pegou uma Jump, é o primeiro capítulo da história semanal do Cavaleiro Branco, e o primeiro capítulo de uma série semanal tem 54 páginas. Um one shot deve ter 47, então ele precisa cortar umas coisinhas ali, mudar um diálogo aqui. E aí quando ele vai entregar pro editor dele no dia seguinte, na pressa, desesperado, o cara não quer nem ler, joga tudo pro ar e diz que Sasaki simplesmente não tem talento. Diga aí, não tratem as pessoas assim, velho. Só que aí chega um superior lá, né, um alto ranking da Shonen Jump, juntando as páginas do storyboard e dizendo que tá incrível. Pera aí, velho, o cara nem leu direito. Esse superior é o editor-chefe da Shonen Jump, que tá no ramo há 20 anos e, apesar de ter atitude de gente boa, ele dá uma bronca em Sasaki que furou a segurança do prédio da Jump. Mas, como o storyboard não cometeu nenhum crime, ele vai ler e vê que cara é gente boa, porque ele ainda lembra do Sasaki da época em que ele ganhou o prêmio de artista amador. Então, pô, é muito bonito quando você se sente lembrado. Caramba, velho, ele sabe meu nome, ele decorou meu rosto. O editor-chefe, então, diz que o mangá do Cavaleiro Branco não vai poder entrar na edição especial da Shonen Jump, que contém os one-shots. Mas vai entrar na Shonen Jump padrão, vai virar mangá semanal. Todo mundo na redação amou o Cavaleiro Branco, só que aí, né, o editor de Sasaki Tabacudo vai perguntando lá, todo constrangido, né, porque o editor-chefe passou a mão na cabeça de Sasaki, então quem é um simples editor ali, né, na hierarquia? E aí pergunta, Sasaki, mas foi tu mesmo que criou? Fui eu, né, miséria? Isso porque Sasaki pensa que sonhou, né? Enquanto isso, o danado do micro-ondas continua a cuspir as Shonen Jumps de 10 anos no futuro. Bom, Sasaki tá feliz da vida, toda a redação da Shonen Jump tá amando o cara, mas aí uma certa garota colecionadora assídua da Shonen Jump recebe a nova edição
com o Cavaleiro Branco de Sasaki e se pergunta: o que é que o meu Cavaleiro Branco tá fazendo na Jump? Baita gancho do capítulo 1 para o capítulo 2 e eu devo confessar a vocês que esse mangá ganhou muito meu interesse. A menina é Itsuki Aino, a autora de Cavaleiro Branco, que sairia na Jump 10 anos no futuro, mas Sasaki mudou o futuro, sei lá, criou outra linha do tempo. E aí a gente se depara com essa situação. No capítulo 2, que é o mais atual, tô falando, galera, o mangá tá no comecinho. No capítulo 2, rola um encontro da Itsuki com o Sasaki, e aí, o que é que vai vir a partir disso? Fora que esse editor-chefe da Shonen Jump, mal vendo o trabalho de Sasaki, já pegando as páginas dizendo que tá bom, olha aí, hein? Personagem suspeito. Será que ele tem a ver com essas viagens no tempo? Será que ele tá mandando as jumps do futuro pro passado? Ou então o editor-chefe viu rápido por ser uma aula que Time Paradox Ghostwriter tá dando de como você encaixar todos os acontecimentos importantes para uma premissa já nas 54 páginas do primeiro capítulo. Sasaki também precisa ver de onde é que veio o micro-ondas dele, né? Ou então foi o raio que transformou o micro-ondas numa cápsula do tempo, numa máquina do tempo. No capítulo 2 a gente vê que o mangá também vai nos dar uma aula sobre narrativa, falando em ponto sem retorno, que é aquele momento em que o protagonista precisa fazer uma escolha entre viver uma vida normal e continuar com seus objetivos. Olha só, galera, traço bonito, boa escolha de ângulos e ilustrações expositivas, pontuais e inteligentes, trama interessante e ótimos ganchos. Fora que vai se propor a explicar pontos do processo criativo e mostrar como funciona a indústria dos mangás. Então, é bom, eu recomendo sim que vocês deem uma chance, não só ao capítulo 1, mas ao capítulo 2 também. Vamos ver a continuidade dessa história. Nas lives a gente pode conversar mais e aí, se for dando uma audiência maior no futuro, de repente eu posso analisar semanalmente Time Paradox Ghostwriter. E peço que vocês deem aí indicações de que mangás vocês querem que eu traga aqui a premissa analisada. Depois diz aí a tua opinião nos comentários, né? O que é que tu achou do mangá, caso tu já tenha lido ou foi ler e voltou para ver o vídeo. E também a tua opinião sobre a análise. Até a próxima!